Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a sua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor a fim de ser dirigido por caminhos certos, segundo a vontade de Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não, fale agora. Desligue esse áudio e fale com Deus. Expresse a Ele a sua gratidão. Reconheça que Ele é Deus, que Ele é soberano na sua vida. Que somente Ele pode dirigir os teus passos, concretizar os teus sonhos, realizar os teus projetos. Fale com Deus a cada manhã. E nessa quarta-feira, linda, abençoada, preparada pelo Senhor a ti, do dia 2 de fevereiro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Amós, capítulo 6, versículo 1, onde a Bíblia nos diz assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Glórias ao Senhor por este verso. Sabia que não é você que escolheu a Deus? Primeiro, é o Senhor quem te escolheu. O Senhor te escolheu a servi-lo. O Senhor te escolheu a andar com Ele, a andar submetido à vontade de Deus. E aí você até diz corresponder a essa escolha. Diz para as pessoas: eu sirvo a Deus, eu tenho fé, eu ando com o Senhor, eu habito em Sião, eu ando no monte, eu sou aquele que ando segundo a direção de Deus. Você tem andado de verdade segundo a direção de Deus? Segundo a vontade dEle? Segundo a palavra dEle? Porque às vezes a palavra dEle te diz a fazer certas coisas que você não agrada. Ou a palavra dEle te diz a deixar de fazer certas coisas as quais você não quer deixar de fazer. Servir a Deus deve existir renúncia, ou seja, renunciar à nossa vontade, negar a nós mesmos. Mas são tantos aqueles que dizem servir ao Senhor, mas que andam à vontade em Sião. E o Senhor chega hoje a dizer: ai daqueles que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. O que o Senhor quer nos dizer é: ai daqueles que andam à sua vontade. Dizem servir a Deus, mas andam submetidos à sua vontade. Só fazem o que Deus pede quando a sua vontade é conivente à vontade de Deus. Porém, quando a sua própria vontade diverge com a vontade de Deus,
você é dirigido segundo a sua. Eu tenho observado tantas práticas as quais são abominadas por Deus, as quais a palavra abomina. Tantas práticas e tantos cristãos que se dizem cristãos, que se dizem servir a Deus, considerando tais práticas como normais. O homossexualismo passou a ser normal aos olhos de muitos. A embriaguez, o sexo antes do casamento. São tantas práticas que muitos que dizem servir a Deus têm considerado normais e não pecado mais. Olha só, a palavra, ela jamais passa. A palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma amanhã. Ela permanece para sempre. Mas são tantos que têm transformado a graça de Deus, aquilo que agrada a Deus, como libertinagem. A graça, ela jamais foi barata. Existe um preço que foi pago por Jesus, um preço de cruz. Jesus não foi crucificado de graça. Ele deu o seu sangue para que, se uma vez crermos nele, crermos que aquele sangue nos purificou do pecado, já não pecamos mais e não temos o pecado como normalidade, e assim não submetemos à nossa vontade, mas sim à vontade de Deus, porque temos temor a Ele. E assim o Senhor chega hoje, ai daqueles que não têm receio no monte da Samaria, que não têm temor de Deus. Ai daqueles que andam à vontade ou submetidos à sua vontade. No livro de Judas, no 1º capítulo, versículo 4, nos diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com hipocrisia, com falsidade, dizendo que servem ao Senhor, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Na verdade, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. É tanta heresia, tantas coisas determinadas por homens, dizendo que é santo quando na verdade está longe da santidade, está longe da sã doutrina, da vontade de Deus. Nós devemos buscar nos submeter à vontade de Deus, e para isso é necessário conhecermos a sua palavra. Você tem buscado conhecer a palavra do Senhor? Porque é ela que te faz se submeter à vontade de Deus e que anula a sua vontade. O Senhor chega para nós hoje e nos diz: ai daquele que anda à vontade. Povo de Deus que está cheio de um coração libertino, cujo coração está cheio de libertinagem. Ah, pode tudo. Tudo pode. Será? Claro que não. A Bíblia nos diz claramente práticas que são desabonadas, abominadas por Deus. No livro de Gálatas, o Senhor deixa claro os frutos da carne: orgias, prostituição, embriaguez, mentira, falsidade, fornicação,
roubo, lascívia, inveja, contenda. O orgulho desagrada a Deus. A soberba, o Senhor, Ele resiste aos soberbos. E se andarmos segundo a nossa vontade, nós somos dirigidos ao caos. Nós somos dirigidos ao perverso. Nós somos dirigidos à destruição. Porque a nossa carne, ela é inclinada ao pecado, é bíblico. A Bíblia nos diz que a nossa carne, ela é inclinada ao pecado, às práticas pecaminosas. E a nossa vontade, ela está totalmente inserida na nossa carne, na nossa alma. Por essa razão existe uma milícia interna. Existe uma luta interna entre carne e espírito. Paulo nos diz: o que devo fazer, porque agrada a Deus, não faço com facilidade. Mas aquilo que não devo fazer, porque desagrada a Deus, faço com tamanha facilidade, com êxito, porque o pecado habita na minha carne. E assim as obras da carne são conhecidas. Impureza, lascívia, idolatria, são tantas pessoas que têm idolatrado a si mesmo. Idolatrado o ego, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou melhor, e a Bíblia nos diz que nós devemos nos achar inferiores aos demais, ou os nossos ao redor superiores a nós mesmos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva seu próximo. Inimizades são obras da carne, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, pactos demoníacos, pactos de ações demoníacas malditas, invejas, bebedices ou embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Estes não herdarão o reino de Deus. E às vezes nós estamos totalmente à vontade, deixando com que a nossa carne dirija as nossas vidas. Se deixarmos assim, nós somos dirigidos à morte. Porque o salário do pecado é a morte, irmão. E o salário da obediência é a vida eterna. O Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele só determina uma regra a todos nós: obediência à sua palavra. Foi somente o que Ele pediu a Adão e Eva. É somente o que Ele pede a todos nós, submetermos à vontade dEle. O Senhor disse a Caim: eis que o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o pecado bate à porta das nossas vidas. Cabe a nós dominar a nossa vontade. Cabe a nós dominar a nossa carne. Cabe a nós buscar andar nos caminhos do Senhor e ter temor a Deus. Não ande por essa vida sem receio, sem temor de Deus, sem reverência, sem conhecer a Deus de perto, sem saber de verdade quem Ele é e sem servir a Ele como seu Senhor e pastor. Não ande nessa vida submetido à sua vontade, mas a de Deus somente. Fecha os teus olhos,
dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, aquele que pode todas as coisas, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Senhor, eu clamo a ti nessa manhã, que o Senhor toca nessa vida que me ouve e enche ela com a tua presença, a fim de que esse homem, de que essa mulher, seja dirigido segundo a sua vontade. Arranque toda contenda do coração, toda dissensão, todo mal entendimento, tudo aquilo que tem provocado rivalidade, contenda nessa família. Essa família que agora não conversa um com o outro. Falta de perdão, falta de harmonia, falta de viver a sua paz que é verdadeira. Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida. Faça com que essa vida reconheça os seus erros e pare de olhar os erros do outro. Porque todos nós erramos diante de ti. Todos nós carecemos do perdão do Senhor. Por essa razão o Senhor diz a Pedro: perdoe 70 vezes 7, porque nós necessitamos muito mais de sermos perdoados por ti do que de perdoar muitas das vezes, porque somos muito mais falhos do que aquele o qual nós temos apontado o dedo e não temos dado o seu devido perdão. Manifesta, Deus, o teu poder sobre as nossas vidas. Nos faça andar segundo a sua vontade, totalmente submetidos a ti. Essa vida, em o nome de Jesus, comece a observar mais dentro de si e ver aquilo que tem se apartado de ti, ó Deus. Aquilo que tem te apartado do Senhor. E comece a se voltar a Deus, a buscar andar segundo a vontade de Deus. Arranque os galhos podres, ó Deus. Arranque e pode os demais para que produza frutos, para que possa frutificar em todo o tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.